Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 6º dia de aula de História Eclesiástica 1. Nossas aulas estão sendo gravadas, é o 2º bloco. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu falei para vocês que a gente ia falar agora um pouco sobre o cesaropapismo, né? Lembra que eu mencionei com os meus irmãos sobre essa questão? Cesaropapismo. Então, deixa eu até abrir aqui o material para passar para vocês. E eu quero pensar com vocês um pouco o que vocês entendem ou aprenderam sobre esse tema, cesaropapismo. Vocês já ouviram falar sobre esse tema, esse termo, ou não? Não, pastor. Não. Júnior, já ouviu falar, Júnior? Não. Não. Na realidade, cesaropapismo é um período, vou até mostrar aqui para vocês agora, inclusive eu peguei esse material com a própria professora Márcia Zoner, né? Olha só que interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Vocês nunca mais vão esquecer do que seria cesaropapismo. É isso daqui, ó. Cesaropapismo foi um sistema de relações entre igreja e Estado, no qual cabia ao chefe de Estado a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da sociedade cristã, exercendo poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, unificando tendencialmente as funções imperiais e pontificiais em sua pessoa. Em outras palavras, se autodenominando e sendo validado por muitos como o bispo dos bispos. E olha só que interessante. Hã? Isso é um conceito, né? Esse é um conceito, exato, Júnior, é um conceito. Então, olha só que interessante, Júnior, aqui, ó, só para a gente poder até... Opa, deixa eu aumentar aqui. Olha só que interessante. Aqui nessa iconografia, que seria uma pintura que registra um período, né? Olha só, aqui é mostrando o imperador, ou o imperador, em uma mão ele segura a cruz, em outra mão ele segura a espada, ou seja, uma união da fé e, ao mesmo tempo, a união daquele que regula a sociedade, aquele que determina como que tem que ser. Então, o cesaropapismo começa quando, irmãos? Aí onde entra esse assunto tão relevante, que começa logo aonde? Com Constantino, né? Com Constantino. E aqui, olha só que interessante, irmãos, material da professora Zoner, ó. Ela vai fazer um assunto sobre os concílios, né? Ela vai contra-argumentar sobre os concílios, mostrando tanto de 303, que é o concílio de Nicéia, mas também os demais concílios que vêm surgindo, né? Como está aqui nesse slide, mas, por exemplo, quando a gente pega o primeiro concílio, que é 325, o segundo concílio, que é 381, nós vemos nas figuras desses dois imperadores o quê? O cesaropapismo. O cesaropapismo. Por quê? Porque eles, olha que interessante, né? Só lembrando um pouco aquela história do que a gente já viu no passado, né? Eles regulam essa questão da igreja. Então, podem ver que eles convocam o concílio. O primeiro concílio de Constantinopla se realizou em 381. A natureza de Cristo e o arianismo foram debatidos, sendo este o primeiro concílio ecumênico realizado em Constantinopla. Foi convocado de forma cesaropapista por Teodósio I em 381, que foi o mesmo imperador que regula, né, no caso, e que oficializa a igreja e o Estado. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Eu só quis mencionar agora sobre o cesaropapismo, porque a gente hoje não está tratando exatamente sobre os pais da igreja, não foi isso, irmãos? Então, olha só que interessante.
Eu quero, inclusive, vou parar aqui, isso a gente vai ver na próxima aula, mas aqui é um pouquinho do credo niceno, que a gente vai ver na próxima aula, tá? E como a gente vai estudar hoje, deixa eu deixar aqui. Bom, voltando aqui para nós, deixa eu só falar uma coisa aqui. Enquanto eu fazia a minha lição de casa hoje, irmãos, eu pensava, né? O césaropapismo. Então, o líder de Roma, o imperador, ele toma as decisões sobre a igreja. E os bispos começam, aí começa essa nova fase do que? De ou concordar ou não concordar com ele. A gente vai entrar agora nos demais pais da igreja e a gente vai ver o posicionamento deles, dos pais da igreja, contra o que eu acabo de falar, que é o cesaropapismo. Joia. No entanto, a gente não pode negar a figura do imperador como proeminente. Agora, olha que interessante. Cai o Império Romano, que nem nós trabalhamos na última aula. Constantinopla continua sendo a capital do Império Romano no Oriente. Há os patriarcas espalhados nas 5 grandes cidades. Mas o bispo de Roma, ele representa entre todos os patriarcas o bispo mais importante. E na última aula eu fiz menção, porque, na minha opinião, ele delega a autoridade ao bispo de Roma acima ao bispo de Constantinopla. Porque ele, como bispo dos bispos, que agora estava em Constantinopla, o imperador romano, logo, tendo o líder religioso em Roma, continua também tendo a sua força, não mais pelo império político e econômico, mas agora pela força da religião. O Império Romano cai, como a gente viu na aula passada, isso a gente trabalhou muito bem na última aula. Depois, quem não assistiu a aula, assista. No ano 476, Roma do Império Ocidental cai, mas não cai Roma de Constantinopla, ou seja, do Império Oriental. Ou seja, os imperadores, por mais quase 1000 anos, continuam governando diante desse domínio césaropapista, com o auxílio de quem? Dos novos líderes que vão surgindo. Só que olha que interessante, irmãos, na Idade Média há uma mudança na chave. Agora, aquele líder, imperador romano que ficava em Constantinopla, na Idade Média, isso a gente vai aprender bastante, História Eclesiástica 2, agora ele tem menos força do que os líderes religiosos, porque esses 5 patriarcas que vão e se mantêm até por volta do século 5 e 6, depois ficam apenas 2 grandes líderes, que é em Roma e em Constantinopla, e depois se fortalece, eles continuam, né, disputando o poder nos próximos séculos, 7º, 8º, 9º, 10º, e no 11º há o grande cisma, e no grande cisma, agora, olha só que interessante, ainda o imperador romano continua em Constantinopla, mas ele já não tem mais o domínio sobre Roma. Por quê? Depois do século VII, VIII, até o 11º, e principalmente no cisma, ali mostrou que agora os líderes religiosos tinham mais força do que o imperador romano. E eu posso dizer que a mão foi trocada. Por quê? Porque antes era césaropapista, mas agora passa a ser o papismo cesariano. Concorda? Praticamente foi isso que acontece. O Papa, principalmente do Império Romano, ele e o romanismo começam a ter mais força do que o próprio imperador. Então, eu poderia criar um nome aqui, me permita, eu não sei se existe ou se está certo, que seria um papismo cesariano ou um papo césaro, ou seja, paparo-cesarianismo, ou seja, o papa com mais primazia do que o imperador. Mesmo que agora houve o grande cisma, e o grande cisma fica bem explicado, porque não é só a força da religião, mas é a força da religião que quer também ter um poder político, então nasce, na minha concepção, o papismo cesariano ou
o paparocesarianismo. Então, eu estou falando um pouco isso para vocês, porque percebam que essa força e essa tensão que os pais da igreja lutam, e é por isso que hoje a gente está trabalhando aqui numa data muito importante, porque hoje é o dia 31 de outubro, hoje é aniversário da Reforma Protestante, 507 anos da Reforma Protestante, ou seja, a história se repete. A história se repete. No que eu quero dizer? Graças a Deus houve a Reforma Protestante, mas se nós não tomarmos cuidado, a mesma coisa vai acontecer com o protestantismo, e tem acontecido. Antes de começarmos a nossa aula, o Júnior até mencionou que as igrejas, de uma forma geral, não celebram a Reforma Protestante, ou seja, nós nos derivamos da Reforma Protestante e achamos que a história da nossa igreja nasce com o pastor da nossa igreja local. Isso não é verdade, porque a história da igreja nossa nasce nas demais histórias que antecedem a nossa história, chegando lá na igreja primitiva, chegando lá em Jerusalém no ano 33 depois de Cristo. Ou seja, né, então percebam que essa força que hoje a gente vai ver, que os nossos pais da igreja, que é a patrística, que é essa era de ouro do século XVII, lutaram contra agora esse novo formato, que é o formato da liberdade, o formato da institucionalização, o formato de poder fazer teologia, mas com o imperador também que está tendo o seu viés político. Ele poderia flertar com a religião, mas ele usava da religião. E tanto é que de Constantino até Teodósio tiveram outros imperadores, e vocês vão lembrar nas aulas passadas que alguns também se levantam contra os cristãos. Por isso que vários pais da igreja aqui, inclusive a gente vai falar agora de Atanásio, ele passa 16 anos em exílio. Por quê? Porque mesmo que Constantino tinha dado novas leis, suavizando e autorizando o cristianismo, os próximos imperadores eram vaidosos e não pensavam que nem Constantino. Por isso que quando Teodósio determina que a religião oficial é o cristianismo, ali foi, de fato, a concretização, eu diria, da oficialização que começou com Constantino e que ali se perpetua. Então, esses pais da igreja no século IV e no século V foram gigantes, São chamados pela Igreja Católica de santos, mas eles foram extraordinários. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quis falar um pouco sobre o césaropapismo, só para dar uma luz aqui para nós, para que a gente não se esqueça dessas forças entre igreja e Estado, entre políticos, estadistas e a religião. A história se repete todos os dias, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá joia? Eu compreendi aí do césaropapismo foi o seguinte: ele existiu até então, enquanto o Império Romano existia. Por exemplo, não que não deixasse existir. Ele passou a existir no Império do Oriente, não mais no Império do Ocidente, porque não existia mais o Império Romano. O que prevaleceu foi a Igreja, de forma religiosa, o romanismo, com sua autonomia, com sua força, com seu poder, mas não mais subordinado ao imperador do Ocidente. Diferente do que era lá no Oriente. O Oriente continuou esse césaropapismo, né? Sim, continuou. Mas você concorda, Júnior, que mesmo quando, em 1400 e pouco, quando os turcos otomanos eles vencem o próprio o Império Bizantino... 1453. Isso, então, obrigado. Então, o que acontece? Você percebe que durante esses quase 1000 anos, o césaropapismo continua ali, mas que no andar da carruagem, durante esses séculos, houve essa troca, porque a figura dos líderes religiosos se tornaram muitas vezes mais forte do que os próprios imperadores, né? Isso é interessante, né? Eu acho isso que eu falei. O Império Romano caiu, então o césaropapismo, assim, no Ocidente, ele não estava mais atuante na figura do imperador do Ocidente. Ele estava na figura do imperador do Ocidente, que provavelmente ele dominava indiretamente. O Ocidente ele dominava, mas diretamente ele dominava o Ocidente. Sim, sim. Continuou esse domínio, né?
mas não Sim, mais sim. com o imperador, porque Roma já não tinha mais, né? O estado, a cidade, Roma, o império caiu, né? Então, Sim. aí aquelas figuras religiosas romanas, eles tiveram proeminência, eles dominaram, sem a figura mais de um imperador. Claro que tinha a figura do imperador do Oriente, que ainda conduzia, né? Constantinopla ainda conduzia o, o Ocidente, né? Indiretamente. Sim. É isso aí, Júnior. Tá bom? Então, mas eu fiz questão de falar sobre isso, irmãos, porque eu queria, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo teologia, estamos estudando a história da igreja, mas qual é o conceito principal aqui, político? Césaropapismo. E qual é o confronto dos nossos irmãos da patrística? Agora, depois do concílio de Nicéia, ou um pouquinho antes do Edito de Milão, é o quê? É como lidar com o césaropapismo. Assim, então, o Estado, né? A figura do Estado, A do figura do Estado. imperador, que tá mandando na igreja. Exatamente. Então, parece ser fácil, né, Júnior? Mas Não é? não é, não, longe disso. Quando a gente começa a avaliar como os nossos irmãos do passado sofreram, é um pleito absurdo, né? Sim, sim. Né? Então, por isso que eu falei, eu vou hoje trabalhar um pouco aqui com os meus irmãos para mostrar a importância disso. Tá bom? Beleza? Até aqui, meus irmãos, tudo bem? Beleza. Então, agora eu quero falar um pouco com os meus irmãos sobre Atanásio. Atanásio, meus irmãos. A gente vai agora ver um pouco sobre Atanásio. E no livro-texto nosso, no volume 2, está na página dos nossos livros antigos, tá, irmãos? Na página 114, tá? Começa a falar um pouco sobre Atanásio, tá bom? Volume 2, tá bom? Página 114. Agora, no caso, né, Atanásio de Alexandria, página 103 em diante. No novo livro, seria o capítulo 7, tá? Nos novos livros, eu não sei que página tá, porque a disposição é diferente, né? Dá uma olhada aí, Júnior, para mim, na nova edição, por favor. Na Era dos Gigantes, é o capítulo de número 7, Atanásio de Alexandria. Show? Que página que é, Júnior? É 179, né? É 179? É 179. Joia, porque aqui eu falei que era página. Aqui, ó, página de número 112, tá? Da versão antiga, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre Atanásio, meus irmãos. Ele foi considerado como um dos principais pais da igreja. Deixa eu até mostrar uma foto aqui para vocês, que retrata um pouco ele. Isso daqui é uma foto clássica de Atanásio. Não se esqueçam que no catolicismo eles colocam tudo como santo, tá, meus irmãos? Então, lembrem disso, né? Atanásio, defensor do trinitarismo, tá bom? Joia? Pastor Johnny, leia para nós, pastor, por gentileza, a página aqui, as primeiras linhas, Atanásio de Alexandria. Leio sim. Por favor. O senhor já projetou? Não, eu não projetei. Ah, tá aqui, vou projetar agora. Posso ir pelo livro? Pode ir pelo livro, por favor. Vai pelo seu livro, eu vou Joia. projetar aqui, só para aqueles que quiserem acompanhar conosco. Combinado. Então, Atanásio de Alexandria. As consequências da encarnação do Salvador são tais e tantas que quem quer enumerá-las pode ser comparado a alguém que contempla a vastidão do mar e tenta contar suas ondas. Fala de Atanásio de Alexandria. Entre as muitas pessoas que assistiram ao concílio de Nicéia, encontra-se um jovem diácono alexandrino, de pele escura e de estatura tão baixa que seus inimigos zombavam dele, chamando-o de anão. Tratava-se de Atanásio, o secretário de Alexandre, que em pouco tempo viria a ser uma das figuras centrais da controvérsia e o mais importante e decidido defensor da fé nicena. Os primeiros anos. Dá uma pausa, por Não é gentileza. possível.
Só um minutinho, pastor, por favor. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui, né, como o pastor acabou de ler, alguns dados bem curiosos, né? A sua pele, a sua estatura, né? O seu estereótipo. Obrigado, Júnior. E detalhe, percebam que historicamente eles tratam de nomes como, por exemplo, está aqui, um diácono, jovem diácono. Percebam que o diácono, nesses períodos, eles não eram simplesmente o entregador de ceia ou o entregador de boletim nas portas das igrejas. Eles eram ministros, na mesma semelhança do diaconato bíblico, onde Estevão e Filipe faziam uma obra de evangelismo, uma obra de testemunho e de martírio. Ou seja, eles eram os auxiliares dos líderes, mas eles eram protagonistas também. Eles não eram simplesmente ali pessoas que, como, né, eu lembro que quando eu me converti, na igreja que eu me converti, eu tive muita dificuldade, porque eu vi que o pastor ele separava diáconos, e um dia eu cheguei lá para os irmãos e falei, escuta, diácono, né? Para que diácono? Isso não, diácono é ali, para ficar entregando os folhetins na porta da igreja. Tá bom, e que mais? Não, eles também entregam a ceia. E eu dizia assim, mas tá bom, e que mais? Os diáconos não sabiam dizer o que eles faziam. Eles serviam para distribuir ceia e os boletins na porta da igreja, e algumas vezes tem um papel ali junto com o pastor. Ou seja, irmãos, biblicamente, percebam que como um papel tão lindo, ele pode se desfigurar até mesmo dentro de uma igreja protestante. E eu lembro que eu falei para mim, olha, sem brincadeira, eu era novo convertido, eu falei, eu não quero ser diácono, não. Entregar folhetim na porta da igreja, uma vez por mês, a cada 3, 6 meses, distribuir ceia, porque já que tinham vários diáconos, eu achava assim que era uma coisa assim muito sem propósito. Agora, depois de algum tempo, depois que eu me tornei um pouquinho mais maduro, que eu li a Bíblia, que eu entendi que o diaconato é um obreiro que trabalha ali diretamente com o pastor, nas demandas que o pastor muitas vezes não pode exercitar, porque a função pastoral, como aprendemos aqui em teologia pastoral, é a palavra e a oração, ou seja, o ensino e a oração, que é o cuidado tanto da sua vida quanto o direcionamento da igreja. As demais tarefas que precisam de uma atenção mais administrativa, mais social, os diáconos são esses obreiros que estão ali prontos para facilitar o trabalho pastoral. Então, percebam, né? Atanásio, ele era um diácono, e vocês vão ver que ele foi aqui, olha essas palavras que, né, que o pastor Johnny leu, essa primeira frase, as consequências da encarnação do Salvador são tão reais e tantas que quem quer enumerá-las pode ser comparado a alguém que contempla a vastidão do mar e tenta contar suas ondas. Olha que palavras lindas, meus irmãos. No primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, ele está auxiliando o seu líder, que é o bispo Alexandre, e ali ele se destaca no concílio de Nicéia. As palavras dele, como essas e outras mais, fazem com que ele acabe tendo um valor muito grande diante da congregação, e todos ali passam a notar que ele, de fato, ele não serviu apenas como um auxiliar de Alexandre, porque ele também fez o papel ali de ser um secretário no concílio, mas ele foi um defensor do quê? Do trinitarianismo, ou seja, daquilo que conhecemos depois como doutrina da Trindade, mas principalmente defendendo o quê? A cristologia. Então, até mesmo o concílio de Nicéia, que se dá em 325, ele ainda era apenas um diácono, mas um diácono que já fazia teologia, ou seja, eu poderia dizer, traduzindo em nossos dias, ele era um seminarista brilhante, ele era um teólogo prolixo, ele era um defensor da fé muito vigoroso. Na próxima aula, quando falarmos sobre o resumo dos concílios, ou dos 7 grandes concílios, vocês vão entender um pouco como eles foram importantes. Mas nesse concílio aqui, irmãos, como eu disse há pouco, tinham várias
várias... a discussão ali não era somente sobre a cristologia, mas a cristologia era o ponto principal. Mas mesmo dentro do ponto da cristologia, tinha aqueles que consideravam Ário como um grande herege, outros que não consideravam Ário como um herege, outros que diziam assim, Ário não faz diferença, eu também não tenho uma posição definida, ou seja, foi uma discussão muito grande. Mas Atanásio já não... Como, Júnior? Havia uma controvérsia, né? Sim, houve uma controvérsia. Tanto é que é por isso que é chamada a controvérsia ariana. Exatamente. Alguém está O nome que se dá... né? Isso, a controvérsia que é levantada é a controvérsia ariana, que é um bispo de Alexandria. Então, num primeiro momento, Ário, né, levanta essa questão, há controvérsia, nasce então o concílio, Constantino convoca o concílio, e aí é feita todo esse debate. E aqui percebam, irmãos, olha só como a igreja ela era, vamos aqui pensar, ela tinha um viés democrático, não? Antes do concílio de Nicéia, que não havia essa liberdade, mas os líderes dialogavam, pensavam, questionavam e davam de forma democrática os seus posicionamentos. Quando eles viam alguém que era herege, eles afirmavam. Então, percebam, isso é muito interessante. Deixa eu dar um dado aqui para vocês. No ano de 328, por isso, irmãos, vão tomando nota aí nos seus materiais também, né? Ele torna-se, então, o sucessor de Alexandre, logo ele passa a ser pastor ou bispo no lugar de Alexandre. E aí ele continua como um grande líder durante 45 anos, mas, quer ver aqui, nesse próprio material, aqui eu não vou mudar aqui, mas se vocês pegarem o cabeçalho do livro-texto aqui do Justo Gonzalez, vocês vão ver o nome de outros imperadores, e um deles recebe até como nome de apóstata. E percebam que ele vai permanecer 16 anos em exílio, simplesmente por causa dos seus posicionamentos bíblicos. Ou seja, mais uma vez, os nossos irmãos do passado, mesmo depois de certa liberdade, não têm medo de ir para a cadeia, por causa das suas questões de fé. Em outras palavras, ele não teve medo de passar pela aprovação, mesmo agora diante de uma igreja que era reconhecida pelo Estado. Interessante, né, meus irmãos? Tá bom? Querem fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Então, continuando aqui, pastor, leia só mais uma porção do livro aqui, né? Pode continuar lendo para nós. Os primeiros anos. Não é possível saber o lugar e a data exatos do nascimento de Atanásio, mas parece ter sido em uma pequena aldeia ou cidade de pouca importância da margem do Nilo, por volta de 299. Ele falava copta, o idioma dos habitantes originais da região, que haviam sido conquistados pelos gregos e romanos. A sua pele era escura, como a dos coptas, por isso é muito provável que ele tenha pertencido a este grupo, sendo, portanto, procedente das classes sociais baixas do Egito. Atanásio certamente nunca quis ser uma pessoa distinta, nem conhecedor das sutilezas da cultura greco-romana. Sabemos também que desde muito cedo Atanásio se relacionou estreitamente com os monges do deserto. Jerônimo relata que Atanásio deu um manto a Paulo, o eremita. O próprio Atanásio, que escreveu Vida de Antão, diz que costumava visitar esse famoso monge e lavar-lhe as mãos. Esse último detalhe tem levado alguns estudiosos a pensar que Atanásio foi ajudante de Antão, enquanto menino. Isso é possível, mas temos apenas indícios. Por isso é arriscado afirmá-lo com certeza. Não há dúvidas, isto sim, de que Atanásio manteve relações muito estreitas com os monges do deserto durante toda a sua vida, e em mais de uma oportunidade eles o protegeram das autoridades, como veremos mais adiante. Joia. Então, aqui dá para a gente... Um outro detalhe, irmãos, que agora começa a surgir, até mesmo como um protesto a essa igreja institucionalizada, que é o monastério.
Enquanto eu fazia a minha lição de casa, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu cheguei a uma conclusão, me entendam, é uma conclusão minha, tá? Posso estar, talvez, sendo tendencioso, mas me permitam, porque hoje, quem representa os monastérios nos nossos dias contemporâneos? O que vocês acham, irmãos? Fazendo uma ponte para os nossos dias. Percebam que Atanásio, aqui, o pastor Johnny acabou de ler, né? Então, a gente vai ver já, não hoje, mas na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre os monastérios. Mas percebam que aqui já começa a ter aqui uma certa proximidade desses bispos, desses, né, presbíteros, desses homens que mesmo que a fé agora se torne uma fé institucionalizada, eles se levantam também contra os heréticos, eles se posicionam diante da sua comunidade religiosa, uns com mais ênfase, outros com menos ênfase, mas também agora eles têm um lugar de refúgio, que são os monastérios, e eles também começam aqui a entender e a redescobrir aquela vida que os apóstolos tinham na igreja primitiva, de fazerem, ajudarem os pobres, de darem os seus donativos. A gente vai ver isso com os próximos pais da igreja que a gente vai estar estudando. Quase todos eles tinham ou contato com os monastérios, ou criaram os monastérios, ou eles, de fato, ajudavam os pobres. Não que aqui nasça aquela ideia do voto de pobreza, mas aqui já é resgatado aquele princípio da igreja primitiva, não que os nossos irmãos na igreja primitiva, na igreja perseguida, não faziam isso, mas eram porque na igreja perseguida eles acabavam fazendo até por uma questão de existência, de sobreviver. Mas agora, na igreja institucionalizada, era quase como que uma maneira também do quê? Eu diria, de estudar mais, de se consagrar mais e de não cair em certas armadilhas. É claro que a gente, quando for estudar sobre o monasticismo, eles também, logo depois, eles vão acabar se perdendo, muitas vezes em cima, inclusive, de uma religião autorredentiva. Mas, por outro lado, a gente vê que os monastérios, eles não nascem aqui, no primeiro momento, como um grupo eremita, simplesmente que quer ir para o deserto, criar uma nova religião. Não é isso. É um lugar de consagração, é um lugar de estudo. Pode falar, Júnior. É uma semelhança com os essênios também, esse grupo, né? Porque eles queriam fugir da igreja institucionalizada também. Exatamente. O templo foi Estado, né? O templo ele se institucionaliza. Exato. Os essênios se rebelam em certa medida. Podem ver que possivelmente João Batista aprendeu alguma coisa com os essênios, fez ali uma ponte correta, porque os essênios também tinham algumas heresias. Mas agora nasce, né, os monges, os monastérios. E assim, fazendo a ponte para nós aqui, para os nossos dias, com as suas devidas proporções, quem hoje representa os monastérios, meus irmãos, nos nossos dias? Seminário, né, pastor? Aí, filha, Seminário Teológico Ortodoxo. É os nossos guetos de aprendizado, de estudo, de troca de ideia, de aprofundamento. Para quê? Para que a gente possa servir ao quê? Às nossas igrejas locais, que são grupos dentro dessa sociedade, mas que devem viver na contramão da cultura. Ou seja, na reforma protestante, de uma certa medida, todos os nossos irmãos que se dedicaram ao estudo e à criação de seminários acabam fazendo uma releitura, de certa forma, aos monastérios diante, ó, que o que nós estamos fazendo é o nosso gueto de embate, nosso gueto de aprendizado, nosso gueto de questionamento. Para quê? Para que a gente possa servir melhor ao quê? A nossa igreja local, como eles faziam. Pensar a fé, né? Hã? Pensar a fé. Não entendi a palavra. Pensar a fé. Pensar a fé, exatamente, Júlio. Diferente desse grupo aí, que eles não era só pensar a fé,
Eles saíram da vida urbana. A gente é tão na vida urbana, mas pensando a fé para manter a comunhão e dentro da doutrina, né, saudável. E pode ver, Júnior, que a gente, e aqui a gente só tem que tomar um cuidado com o quê? Para que a gente não se sinta maior do que a igreja, porque assim como o monastério nasce para servir a igreja, o seminário só existe por causa da igreja. Se a gente não tomar cuidado com as suas devidas proporções, a gente se torna tão sectário quanto foram também os monastérios no passado, e nós, sectários, criando os nossos grupos, querendo fugir desse mundo, sendo que o nosso papel é salgar esse mundo e não ser corrompido por ele. É tirarmos a forma do mundo e levarmos a forma do reino e o governo desse reino para esse mundo. Então, parabéns, essa é uma ideia que eu... Agora, percebam, será que nos nossos dias também temos os Césaropapistas na sua devida correspondência? Ou, quem sabe, o paparocesarianismo? Ou seja, dentro do nosso contexto protestante, ou quem sabe o pastor cesarianismo, onde a gente usa do pastorado para se envolver com a política e essa política que corrompe? Percebam que hoje nós estamos até vivendo e flertando com outras frentes, logo depois do modernismo e do pós-modernismo, que é o que? O secularismo, que é o sistema mercadológico, de uma certa medida a política, seja ela democrática, ou seja, percebam, os nomes podem não existir mais, mas é a mesma cilada, é a mesma correspondência. E é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente poder servir a nossa igreja de uma forma melhor. Tá bom? Joia. Irmãos, não dá para a gente resumir, né, em uma aula a vida de Atanásio, né? Mas mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, agora, eu quero mostrar para vocês algo que a professora Márcia também coloca, quero compartilhar aqui com vocês. Olha que interessante. Esse slide aqui, deixa eu passar para vocês. Isso daqui. Atanásio e o Concílio de Nicéia. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Está dando para ler? Pode ler, Maísa, para nós, por favor? Posso, pastor? Só um minuto. Pronto. Atanásio e o Concílio de Nicéia. O século IV, a idade de ouro da literatura cristã, nos oferece em seus umbrais a figura gigantesca de Atanásio de Alexandria, o homem cujo gênio contribuiu para o engrandecimento da Igreja. Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 296 a.C., ou depois de Cristo. Isso, 296 depois de Cristo, isso. No ano de 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico, em Nicéia, e Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do seu bispo, embora fosse somente diácono na época. Deixa eu só dar uma pausa. Ecumênico aqui, meus irmãos, não tem a ideia de ecumênico como nos nossos dias, tá? Hoje, o que é uma missa ecumênica? É a reunião de muçulmanos, de católicos, de espíritas, de protestantes. Não, ecumênico aqui é trazendo em comum acordo todas as igrejas cristãs e os patriarcas cristãos. Porque lembram que na última aula eu falei que existiam os concílios, mas entre os grandes concílios existiam os sínodos, que eram reuniões mais localizadas. Então não era ecumênico, né? É que é o nome que se dá, né, Júnior? É o nome que se dá. E outras religiões, os pagãos. Mas é que aqui é ecumênico porque era pegando os patriarcas de todas as cidades, sabe? É como se hoje reuníssemos, vamos pegar aqui de uma linha ortodoxa, Júnior, todos os ortodoxos. Quem são eles? Os históricos, luteranos, presbiterianos, congregacionais, batistas, né? Anglicanos.
Aí vamos pegar também os novos ortodoxos pentecostais, querendo ou não, está dentro de uma certa ortodoxia. Então é ecumênico nesse sentido, tá? Então continua para nós, Fia. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, e a atuação do Anastácio foi primorosa tanto pela lucidez de sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Ou seja, sempre que nasce alguém assim, há um grande destaque, né? E aqui, mais uma vez, ó, Santo Atanásio, que é a obra da Paulus. Leia para nós aqui, mas você também você pode ver que aqui, mais uma vez, dá para ler? Deixa eu aumentar aqui para você. Esse volume da coleção patrística dá a conhecer um dos mais ilustres padres e doutores da Igreja, Santo Atanásio de Alexandria. Nascido em 295 e morto em 373. Foi o principal oponente do herege Ário no Concílio de Nicéia, 325. Em 328 foi sagrado bispo, no entanto, seu episcopado foi turbulento. Por 5 vezes foi exilado. Neste volume são apresentadas 5 das suas obras. Contra os pagãos é uma refutação dos erros dos pagãos. A Encarnação do Verbo, sua obra mais significativa, sublinha, contra judeus e pagãos, a fraqueza humana e a iniciativa divina do Verbo. Apologia ao imperador Constâncio é uma resposta de Atanásio às acusações que seus inimigos levaram a este imperador. Joia. Então, olha só como essa obra ela é relevante. Aqueles que puderem depois se aprofundem nessa obra, porque ele foi um grande líder da igreja primitiva. Tá bom, meus irmãos? Joia. Agora, deixa eu falar um pouco aqui com vocês sobre aqui, esse ponto é muito interessante, ó. Os pais da igreja nicena e pós-nicena. Então, já tratamos de 2, Eusébio de Cesareia, e agora falamos de Atanásio. E eles estão ali, literalmente, bem durante o concílio, mas logo após o concílio de Nicéia. Então, leia para nós aqui, Maísa, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Os pais da igreja, nicena e pós-nicena. Após o concílio de Nicéia, temos o período conhecido como a Era Dourada da literatura patrística. Os pensadores e escritores desse período, especialmente Jerônimo e Agostinho do Ocidente Latino, e Basílio Gregório de Nazianzo, Ambrósio e Gregório de Nissa, no Oriente Grego, formaram as bases intelectuais para a cristianização da cultura clássica. Basílio Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa são conhecidos como os pais capadócios. O escritor clássico da igreja de língua siríaca é Éfrem da Síria. Olha só que interessante, aqui, né, está dando um destaque a nossa professora Márcia Zoner, eu gostei bastante. É claro, irmãos, tem muitos outros, tem Crisóstomo, que, como nós falamos, não vai dar tempo de ler, mas vejam na obra do próprio Justo Gonzalez, só para dar uma ideia, né? Crisóstomo ele é conhecido também como a boca de ouro, essa palavra vem do grego, né, que é boca e ouro. E, só para vocês terem uma ideia, na queda do templo de Diana, Crisóstomo estava com a igreja, fazendo frente à destruição daquele templo. Eu sei que é uma questão assim, ainda mais quando a gente trata nos nossos dias, mas você tem que lembrar aquele período. Olha como o cristianismo, durante esses dias, e principalmente esses momentos aí da patrística, ele vai criando força ao ponto que Diana, como era conhecida, ou Artemis, a deusa dos Efésios, foi destruída nos dias de Crisóstomo. A cristandade se tornou tão forte que via nesses atos como um ato de pecado, e logo, aquilo que outrora era público e adorado, agora já não mais é,
pelo contrário, passa a ser uma aberração. Então, historicamente, a gente vai vendo, e aqui, lembrem-se, irmãos, a gente tem que ler a história como ela aconteceu, e eu não estou falando aqui que a gente vai sair destruindo as coisas, mas percebam que esses homens, eles tinham uma influência tão grande na sua sociedade, e as pessoas, eles tinham um apego tão grande por eles, que os valorizavam como literalmente sucessores mesmos daqueles líderes da igreja primitiva. Paulo, por exemplo, não fez essa façanha de chegar a ver a rainha dos Efésios destruída, mas nos dias de Crisóstomo isso acontece. Então, não vai dar tempo para a gente trabalhar todos eles, né? Mas olha só que interessante, essa era dourada. A gente vai ter aqui, olha, os pensadores do Ocidente, ou seja, que vão ser destaque em todo o Ocidente, principalmente ali em Roma e no norte da África, e vamos ter também os pensadores do Oriente. E é bem interessante que é como se Deus levantasse, por isso que quando a gente lembra desse período, e eu gosto de destacar os pais da igreja, como eles foram fortes nesse período. Tem pensadores de muito peso no Oriente e no Ocidente, zelando pela igreja. E os nossos irmãos Jerônimo e Agostinho de Hipona, eles vão escrever no quê? No latim. E os nossos irmãos Basílio, Gregório de Nazianzo e Ambrósio e Gregório de Nissa vão escrever em grego e vão deixar um legado brilhante para as igrejas nessas duas frentes. Então, a gente vai ver um pouco agora o que era que foi se destacado, inclusive, como os pais da Capadócia, que é Basílio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. A gente vai falar só sobre dois, sobre Basílio e Gregório de Nissa agora rapidamente, tá bom? Olha que interessante, irmãos. Mas até mesmo na Síria, ó, teve o quê? Teve textos clássicos escritos em siríaco, por Efrem da Síria. Ou seja, irmãos, quantos vultos maravilhosos Deus levantou nessa terra durante esses dias, que é chamado dias de ouro, né? Ou, né, como a gente viu há pouco, né? Era dourada, né? Tá bom? Então, vamos lá agora, irmãos. Pastor Johnny, leia para nós, por gentileza. Leio sim. Pais capadócios. Irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui, eu acho que já deu a hora, né? Esqueci de colocar o meu cronômetro. Será que já deu a hora? Não? Eu acho que sim, né? Creio que sim. Eu creio que sim. Vou dar uma pausa e vamos para o último bloco, para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Pais da Capadócia, olha que legal, tá bom? Então, vou dar uma pausa. Tudo bem, meus irmãos? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Então, vou gravar aqui. Parar a gravação.